Olá, como vão? Estão prontos? Então vamos iniciar o estudo de hoje. Formas políticas do século XX. E para discutirmos um pouco essa questão, nós vamos começar falando sobre o quê? Nacionalismo. Essa é uma questão muito importante. Vamos aproveitar e ver o trecho do filme a seguir. Vamos lá, Brasil! Olha aí o Pelé. Fotografia exclusiva para... Não! Volta, volta! Vai, não deixa chutar! Não! Não deixa! Tia, não deixa chutar! Gol! 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 Isso é bom! Não pode lindo, mas é gol! Para a Tchecoslováquia! Vamos lá, toca! Eu estou esperando, lançado, voltou! Aí, Marcação Pelé! da defesa, Vai! não há chance, caiu o Pelé! Falta! Olha, foi falta! Rivelino, é a sua vez para a cobrança da falta, Rivelino! Lá vai Rivas! Vai lá, Gerson! A Pelé! Vai, Gerson! Vai! Viram? O interessante nesse filme é que mostra ativistas políticos que estão lutando contra a ditadura, torcendo pela seleção. Ou seja, a seleção está em primeiro lugar, mesmo no período da ditadura. E somos assim, nós vemos a seleção, começamos a torcer. Aliás, qualquer coisa que diga respeito ao país, ao nosso Brasil, a gente sempre está vibrando quando há uma conquista no mundo dos esportes, uma conquista científica, uma conquista econômica. É assim, nós falamos, somos brasileiros e por isso nós amamos nosso país e torcemos por ele. Esse sentimento nos parece tão natural, que nasce conosco. Pelo menos é a imagem que nós temos, pelo menos é o senso comum que diz isso para nós. Será? Se observarmos outros países, se observarmos outros tempos, outras sociedades, a gente não vai encontrar esse sentimento. Não é estranho? Porque se ele fosse natural, ele existiria sempre. E ele não existe. Na Idade Média ninguém pensava em termos de nação, ou até mesmo no século XVIII na Europa, ninguém pensava em termos de nação, pensava-se em outros termos, eram outros sentimentos. Então o que aconteceu? Em primeiro lugar, devemos perceber o seguinte, a ideia de nação, o sentimento nacional são históricos, ou seja, surgem no tempo, eles não estão lá presentes desde não sei quando, não, eles vão surgir num determinado momento. Vamos pensar na França no século XVIII. Na França no século XVIII, o rei, por exemplo, ele não pensava em termos de nação, e nem as pessoas, o rei pensava em termos de súditos. E os reis também pensavam, ok, eu quero ampliar o meu reino, eu quero ampliar os meus domínios. E não importava se as pessoas falavam ou não francês. Continuando no mesmo exemplo, o que era importante é que eles entendessem os decretos reais. Então, se falavam outra língua, se os súditos falavam outra língua, o rei não ligava. Tanto que o termo francês para súdito, a palavra francesa para súdito é sujet. Sujet quer dizer o quê? Na tradução, sujeito e assujeitado, ou seja, alguém está assujeitado a outro alguém. É o termo para súdito, só para a gente perceber. Então, o que era importante para o rei era que os súditos obedecessem a ele, simplesmente. Como é sabido, no final do século XVIII, a monarquia entra em crise e acontece a Revolução Francesa. Ora, o que isso significou? Que a questão súdito, rei, passou a ser uma questão cidadão-governante.
governo cidadão, ou seja, os revolucionários quiseram colocar na ordem do dia uma outra categoria, não mais súditos, mas cidadãos, pessoas que seriam responsáveis também pelo governo. O governo seria partilhado pela própria população. Por quê? Porque houve uma inversão na ideia de poder. Os revolucionários viram não o poder soberano mais no rei, mas no povo. Então eles colocaram de ponta cabeça a coisa. Antes os reis falavam, ok, eu sou o soberano. Agora não, quem é soberano é o povo. Então inverte-se a relação. Agora os governantes devem fazer o que os governados desejam. Mudou completamente aí, na Revolução Francesa, a ideia de governo. Ok, tudo bem, aí vocês podem me perguntar, e daí? O que isso implica? Implica numa outra percepção do que o povo deve ser, numa outra percepção de como se deve governar. Então, se o poder está no povo, ele vai ser o soberano e não mais o rei. Portanto, aí acabou aquela relação de sujeito e passa a ter a relação de cidadãos. Nessa discussão toda, entra também a questão da nação. Vejam, se o povo é uma unidade, se o povo é soberano, então ele tem que ter algo em comum. E daí ser o quê? O corpo da nação, a alma da nação. Então, a nação nasce aonde? Nasce justamente na ideia de que existe uma língua comum, costumes comuns e assim por diante. Inclusive, a própria política é resultado dessa nação, desse nascimento num período muito antigo. As histórias nacionais fazem isso na Alemanha, na França, no Brasil, onde nasceram as nações há muito tempo. E esses povos, os cidadãos, conviveram juntos e criaram justamente esse espaço, o espaço nacional. Surge também uma discussão, se um povo domina outro povo, isso estaria correto? Não seria uma nacionalidade se impondo sobre a outra? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. O que nos interessa no momento é o seguinte, a ideia de nação, o nacionalismo se espalha por toda a Europa no início do século XIX. Surgem movimentos nacionalistas, republicanos por toda parte. Eles estão querendo discutir essa relação governo-cidadãos, Estado-cidadãos. E muitas monarquias que eram absolutas e que não ligavam muito para a nacionalidade, elas próprias acabam se tornando monarquias nacionais e valorizar o que seria o próprio povo. Ora, se o povo é uma nação e o rei é o representante desse povo, então o rei só pode ser também pertencente a esse mesmo povo. Mas vejam só que engraçado, no início do século XIX, os movimentos nacionalistas e republicanos eram radicais. Eles queriam modificar completamente os governos, as monarquias absolutas. No desenrolar do século XIX, vai chegar no final dele, esses movimentos vão se tornar xenófobos. Quer dizer o quê? Cada vez mais eles recusam tudo que é estrangeiro. Eles começam a ter ódio do que é fora do país, do que é estrangeiro, vão cultivar ódio com outros povos e assim por diante. As próprias nações, os próprios governos começaram a ver os seus vizinhos como inimigos. Então se instaurou toda uma luta na Europa, um problema grave. Por quê? Havia uma concorrência muito grande entre essas nações. Os alemães não gostavam dos franceses, que não gostavam dos ingleses, que não gostavam dos alemães, que os alemães também não gostavam dos ingleses, e assim por diante. Uma grande confusão. Tudo isso causado pelo nacionalismo. Então, os governos incentivaram esse sentimento nos seus próprios povos. E cada vez mais as pessoas começaram a se achar pertencentes a uma nação, não mais a comunidades ou coisa que o valha, mas sim a uma nação, a uma coisa um pouco abstrata, um povo inteiro. Então, o que aconteceu? Muitos governos começaram a agir de maneira beligerante com outros governos. É o caso da Alemanha e da França. Disputaram durante muito tempo a região da Alsácia e Lorena. É uma região um pouco conflituosa. Por quê? Porque se remete ao governo de Carlos Magno no século VIII depois de Cristo. Isso faz muito tempo mesmo. Carlos Magno havia dividido seu reino entre seus 3 filhos. E aquela região ficou no meio, justamente daqueles que herdaram a França e a Alemanha, o que deu origem a esses países. Então, havia uma grande disputa. Em 1648, Luís XIV tomou essa região dos estados alemães. A Alemanha ainda não existia, era um conglomerado de principados, não existia a nação alemã. Então, Luís XIV, aproveitando dessa situação política, toma a região para a França. Em seguida, há uma guerra, 1871, entre a França e a Prússia. A Prússia ainda não era Alemanha, mas era um grande reino alemão. Ele derrota a Prússia, derrota a França e toma essa região, Alsácia-Lorena.
E em 1918, com a derrota do exército alemão para os franceses, para os aliados, a França retoma essa região e passa de novo a ser francesa, Alsácia-Lorena. Olha só, em 1940, a Alemanha invade a França e retoma essa região para ela. Ok, acabou? Não. Com a derrota novamente da Alemanha em 1945, a região da Alsácia-Lorena passou para a França. Por enquanto está lá. Vamos ver quanto tempo isso dura. Mas esse problema de fronteiras, de rivalidade entre nações, não ocorreu só entre a Alemanha, ocorreu em várias partes do mundo. Inclusive o Brasil. O Brasil disputou, por exemplo, o Acre com a Bolívia. Alguns seringueiros brasileiros ocuparam a região que pertencia à Bolívia no final do século XIX e começaram a dizer que aquela região pertencia ao Brasil. Aí essa região foi arbitrada, etc. O Brasil cedeu um outro território para a Bolívia e assim por diante. Tem tudo isso daí sobre o Rio Branco. Se vocês quiserem, dê uma procuradinha, uma pesquisada. É muito interessante. De qualquer forma, o nacionalismo foi ganhando contornos cada vez mais reacionários, contrários a qualquer modificação que os nacionalistas entendiam como estrangeira e fora do país. Quer dizer, um peixe fora d'água, completamente, não deveria estar ali. Qualquer outra transformação que não vislumbrasse o nacionalismo deveria ser extirpada. Por isso nós vamos estudar o próximo tópico. O socialismo, poderíamos dizer, ele é irmão gêmeo do nacionalismo. Ambos nascem na Revolução Francesa, ou pelo menos ganham expressão na Revolução Francesa, e vão avançar o século XIX. O socialismo ele vai pensar um pouquinho diferente do nacionalismo, mas eles têm mais ou menos as mesmas bases. Então nós vamos pensar o seguinte, duas etapas. A primeira é que a nação tem um passado comum, tem uma história comum, tem uma língua comum. E essa nação, para ser melhor, ela deve atingir um grau de equidade, um grau de justiça social, uma certa igualdade, fraternidade, liberdade, como a própria Revolução Francesa já pregava. Ao longo do século XIX, enquanto o nacionalismo se tornava cada vez mais xenófobo, contrário ao que era estrangeiro, o socialismo também foi se radicalizando num outro aspecto. Chegaram mesmo vários socialistas a dizer, vamos acabar com as nações, não se deve existir nações, como no caso do marxismo, né? O ditado marxista, proletários do mundo univos. Quer dizer o quê? O mundo inteiro vai se tornar uma única nação, uma nação proletária. Então a radicalização do nacionalismo, a radicalização do socialismo, eles vão começar a seguir rumos completamente diferentes, até chegar o momento de se oporem. Mas dentro do socialismo, há divergências também. Há correntes socialistas, há correntes comunistas, há correntes anarquistas. Por exemplo, entre os comunistas, ou marxistas e anarquistas, também ocorreram divergências. Surgiram movimentos com diversas tendências. Isso dentro do socialismo. O que é interessante, os marxistas ou comunistas acreditavam que no fim da Revolução, quando ocorresse a Revolução, eles implantariam a chamada ditadura do proletariado. O que isso quer dizer? Era uma forma de governo que acabaria com os resquícios da sociedade burguesa e implantaria realmente um governo comunista. Eles acreditavam nisso. Já os anarquistas não. Eles não acreditavam em nenhuma autoridade. Eles diziam, ok, não precisamos de autoridade. Isso quer dizer o quê? Vão virar bagunça? Não. Eles achavam o seguinte, se não tivesse ninguém mandando, as pessoas descobririam por si mesmas o que fazer. Chegariam, entre aspas, naturalmente, a se organizarem, sem a necessidade de ter alguém mandando, sem a necessidade de ter propriedade privada. Eles queriam também acabar com a propriedade privada, porque eles diziam, ok, ela é a causa das diferenças sociais. Então, o igualitarismo, a igualdade entre as pessoas pode ser atingida se não existir mais propriedade. E as pessoas podem ser livres se não existir também autoridade, se não existir a autoridade do Estado, da igreja, dos militares e assim por diante. Então nós podemos ver o seguinte, os marxistas ainda acreditam em formas de governo e os anarquistas não acreditam em forma alguma de governo. Tanto que eles criaram um novo estilo de vida, eles passaram a se comportar como anarquistas o tempo todo. O que isso quer dizer? Eles pregavam uma moral rígida, eles pregavam uma ação, um comportamento cotidiano.
Por exemplo, casamento livre, eles pregavam a união livre, as pessoas deviam consentir livremente o casamento, uma se unir com a outra, e não mais o contrato burguês, como eles diziam. Eles pregavam essa moral rígida, uma forma de comportamento, porque eles queriam se opor ao que eles chamavam sociedade burguesa. Já os marxistas não, eles pensavam em outra coisa, eles acreditavam que a revolução aconteceria depois. Ou seja, eles seriam revolucionários depois que viesse a revolução. Eles mudariam o comportamento. Para isso, a ditadura do proletariado. Então, eles não estilizavam tanto a vida. Eles tinham uma vida muito parecida com qualquer burguês. Aí, a divergência entre anarquistas e comunistas. Inclusive, esses achavam que era possível tomar o poder, derrubar o governo burguês através do voto, fundar o Partido Social-Democrata. Na Alemanha, Engels, Marx, eles acabaram fundando esse partido, porque acreditavam nisso. Essas teorias revolucionárias dos anarquistas, dos comunistas, inspiraram os revolucionários russos. A Rússia, naquele momento, era um país muito atrasado, final do século XIX, início do século XX, e existiam esses revolucionários que queriam mudar. O governo do czar era um governo repressivo, horroroso, e muita gente queria acabar com isso daí. Então muitos revolucionários pensaram o seguinte: ok, não há outro jeito, vamos ter de pegar em armas para lutar contra o regime. E foi isso que fizeram. E surgiram várias tendências revolucionárias na própria Rússia. Os bolcheviques, por exemplo, os bolcheviques, que queria dizer maioria, na realidade era minoria, eles pregavam a revolução armada. Os anarquistas também. Mas o que aconteceu na Rússia? Em 1917, o governo social-democrata dos mencheviques, que os bolcheviques chamavam de minoria, está no poder. O czar abdicou em fevereiro de 1917. Então está o governo dos sociais-democratas. Nesse ano, há uma grande crise política e econômica na Rússia. A Rússia havia entrado na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e estava perdendo. E havia muito descontentamento, ninguém queria mais saber dessa guerra, etc. Havia muita fome. Os bolcheviques, aproveitando essa situação, eles se dirigem ao Palácio de Inverno, em outubro de 17, e tomam o poder. Isso animou muitos movimentos socialistas em todo o planeta, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Os socialistas começam a dizer, ok, vamos fazer como os revolucionários russos. Então, aos poucos, os marxistas deixam de pensar no voto e cada vez mais na luta armada. Comunismo. Esse evento se tornou símbolo para todos os movimentos socialistas, anarquistas, em todo o mundo. E ele passou a ser a grande chama, a grande esperança desses movimentos. Mas lá na Rússia, lá na União Soviética, e já vamos descobrir por que se chamou União Soviética, a coisa estava fervendo. Por quê? Porque eles tinham de organizar todo o governo. Como eles fizeram isso daí? Eles aproveitaram uma organização que era tipicamente anarquista. Os anarquistas organizaram os soviets. Soviets eram assembleias de soldados, operários e camponeses que administravam as cidades e os campos. Isso era para colocar no lugar do governo do czar. Os bolcheviques, concorrendo com os anarquistas, começam a tomar os postos de direção desses soviets e passam a controlá-los. Então, quando acontece a revolução, eles já estão dominados pelos bolcheviques. E daí eles vão dar um nome ao país, ao novo país que está surgindo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É claro que os anarquistas não aceitaram isso e começaram a fazer oposição. Mas como os bolcheviques estavam no governo, o que aconteceu? Eles passaram a reprimir duramente os próprios anarquistas, que tinham sido companheiros revolucionários. Mas não só isso. A elite também se colocou contra a revolução. É claro, ela perdia os seus privilégios, então ela também vai se opor. Lenin, que comandava a União Soviética naquele momento, passa a organizar o exército, ou melhor, reorganizar o exército, e ele vai atacar tanto anarquistas de um lado, como a elite, ou os exércitos burgueses organizados por essa elite. A Guerra Civil foi dura e violenta, e dura mais ou menos até 1921, quando finalmente o Exército Vermelho, o Exército Comunista, consegue dominar várias regiões, e inclusive alguns países periféricos, a Ucrânia e assim por diante. E aí vai começar o quê? Vai começar a nova política econômica, e é necessária? O país está destruído, a economia está destruída. Como que vai ser essa nova economia? Como que vai ser a economia comunista?
Em primeiro lugar, ela é altamente centralizada. Ela fica nas mãos de alguns burocratas do partido e que controlam tudo, ou tentam controlar tudo. Em segundo lugar, o partido envia agentes para as fábricas, para as empresas, para controlar a produção também e fiscalizar os próprios operários, ver suas formas de conduta, se trabalham direito ou se não trabalham direito. Mas, além disso, ainda controla também a distribuição de alimentos, de produtos básicos, ou seja, tudo ficou na mão do partido. Em 1924, Lenin adoece e vem a morrer. Logo, começa uma luta dentro do partido para ver quem vai controlar a União Soviética. Trotsky, que comandava o Exército Vermelho, entra em disputa com Stalin, que comandava a Polícia Secreta. Então, entre os dois, há uma intensa disputa. Trotsky perde, Stalin assume o poder e Trotsky é exilado. Stalin assume o poder e implanta os planos quinquenais. O que é isso? Eram metas que o governo, que o Estado, que a economia deviam atingir a cada 5 anos. Ele também forçou milhares de pessoas a se deslocarem, então sair de um local e ir para outro para ver se acabava com a ideia de nacionalismo. Afinal, eram comunistas, ninguém podia mais falar de nação. Os planos quinquenais não deram certo e o deslocamento das populações também não. Milhões de pessoas morreram de fome. Tudo isso daí foi escondido pela propaganda soviética. Não queriam que soubesse disso, que o que estava acontecendo efetivamente lá na União Soviética. Por quê? Porque o próprio mundo, naquele momento, passava por uma grande crise econômica, o craque da Bolsa de Nova York de 1929. Mesmo assim, Stalin segue com a sua política. Ele não se importa muito. Nesse período, nos anos 30, o que acontece? A Alemanha também está em expansão, o nazismo está crescendo na Alemanha e Hitler quer cada vez mais espaço vital, como ele dizia, e ele vai dar muitos problemas para quem? Para Stalin. Stalin, tentando evitar esses problemas, faz acordos secretos com o Hitler para ver se ele evitava um ataque à União Soviética. Bom, ditadores são ditadores, mesmo com os acordos. Hitler, necessitando recursos para a sua guerra, invade a União Soviética, que sofre derrotas grandiosas, mas Stalin força o seu exército a contra-atacar. E nesse contra-ataque ele começa a derrotar as forças alemãs, até que em 1945 o Exército Vermelho, o Exército Soviético, chega a Berlim, derrotando completamente os nazistas. Como é sabido, a União Soviética não lutou sozinha, estava lutando ao lado de Inglaterra e Estados Unidos. E com a vitória deles, os chamados aliados, sentam à mesa de negociação e vão discutir como é que vai ficar o mundo, o planeta inteiro, após a guerra. E Stalin exige dos aliados, dos norte-americanos e dos ingleses, uma área de influência. Então, aqueles países pelos quais a Rússia passou, a União Soviética passou para chegar à Alemanha, vão se tornar área de influência da própria União Soviética. Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Bulgária e assim por diante. Então, todos esses países passam à órbita soviética, mesmo que eles não tenham escolhido esse regime de governo. No final dos anos 80, a União Soviética está exaurida. Por quê? Porque ela tentou competir com os Estados Unidos e assumiu o governo, Mikhail Gorbachev, tentando reformar, introduzir alguns mecanismos de economia de mercado dentro do comunismo. E vai fazer aquilo que ficou conhecido por perestroika, uma abertura política também. Isso para quê? Para ver se melhorava a economia da União Soviética. Muitos países que estavam sob a órbita da União Soviética aproveitam para também estipularem reformas e se transformarem em economias de mercado. Nesse sentido, aquele antigo Império Soviético, aquela imensidão toda, vai se desmoronando e vão surgindo vários países nessa região do planeta. Em 1991, até a própria União Soviética deixou de existir e passou a se chamar Rússia novamente. Vamos aproveitar e ver um trechinho do filme a seguir. Berlin. Heute Abend ist die Mauer gefallen. Mutter verschlief ein klassisches Konzert vor dem Rathaus Schöneberg. Und den Beginn einer gigantischen und einzigartigen Altstoffsammlung. Mutter schlief weiter, tief und fest.
Sie verpasste meinen ersten Ausflug in den Westen und wie einige Genossen unbeirrt und pflichtbewusst uns Arbeiter und Bauern schützten. Esse filme é genial, ele mostra exatamente o momento que uma economia comunista passa em uma economia de mercado e todas as transformações e consequências dessas transformações. Assistam. Enquanto isso... Às 5 da tarde de domingo, 17 de dezembro de 1989, quando foi iniciada a contagem dos votos do segundo turno da eleição, Fernando Collor de Mello podia rir da última profecia lançada a seu respeito durante a campanha presidencial, a de que iria morrer na praia. Depois que os votos começaram a ser apurados, descobriu-se que Collor saiu nadando de Maceió, nadou até chegar com plena saúde à terra firme em 17 de dezembro. E uma vez na praia, toma agora um pique na direção de Brasília, onde estará no 15 de março de 1990, de casaca negra, para ser empossado como o 30º presidente da República. Esses acontecimentos se passaram na mesma época da União Soviética e muita gente até dizia, ok, o liberalismo, a economia de mercado, venceu o comunismo aqui no Brasil também, porque o outro candidato era o Lula. Interessante, hein? Totalitarismo. Esse regime político tem algumas peculiaridades e ele aconteceu na União Soviética e na Alemanha nazista. Ele tem algumas características. Vamos destacar algumas delas. A primeira é o extermínio completo de qualquer oposição. Eles não aceitam oposição nenhuma ao regime. Isso aconteceu na Alemanha, que eles perseguem todos os opositores, ou mandam para campos de concentração, ou simplesmente assassinam. A segunda característica é uma forma única de pensamento. Eles impõem essa forma de pensamento através do quê? Através de livros, filmes e assim por diante. A terceira característica é o grande apoio popular, porque o regime totalitário às vezes tem algumas conquistas, mas ele se faz muito na base da propaganda. Então as pessoas passam a acreditar que aquilo tudo está funcionando. Essas são algumas das características desse tipo de regime. Mas de onde ele vem? Vamos ver. Em primeiro lugar, do nacionalismo xenófobo. Tudo que é estrangeiro deve ser recusado. Em segundo lugar, da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler, por exemplo, ele foi um soldado, ele foi um soldado que viveu as trincheiras, viveu os horrores da guerra. E quando ele retorna à Alemanha, ele considerou que a derrota alemã foi causada pelos grandes financistas judeus, pelos grandes banqueiros. Hitler e os nazistas também acreditavam que a raça alemã era superior. Eles leram algumas coisas meio estranhas no século XIX que dizia que existiam raças superiores e os brancos europeus eram superiores. E os arianos, os alemães, eram mais superiores ainda. Então eles acreditavam nessa superioridade racial. Diziam, ok, nós perdemos a guerra por causa dos judeus. O que está acontecendo? Uma inversão de valores. A raça inferior está dominando a raça superior. Então vamos acabar com essa situação, vamos inverter tudo isso. Com a crise econômica de 1929, o Partido Nazista, ao longo dos anos 30, pelo menos no início da década, ganha cada vez mais força e Hitler vem a ser nomeado chanceler do reino. Isso quer dizer o quê? Uma espécie de primeiro-ministro. Ao tomar o poder, ele começa toda uma política de perseguição aos judeus. Ele também incentivou obras de infraestrutura na Alemanha. O resto do mundo está destruído economicamente, mas a Alemanha está crescendo. Por quê? Porque estão fazendo estradas, estão fazendo represas, estão tendo várias obras, construindo várias coisas. E os trabalhadores alemães encontram um trabalho, eles encontram emprego, ao contrário de outros países. Isso faz com que o Partido Nazista se torne muito popular. Mas não só isso. Ele também inicia uma política de expansão da Alemanha muito agressiva na Europa. Por quê? Porque ele acreditava que existiam alemães fora da Alemanha. E ele queria fazer a grande Germânia. Por isso é que ele invade vários países, inclusive a Polônia em 1939. Como a Polônia era aliada da França e da Inglaterra, logo esses dois países declaram guerra à Alemanha também. Inicia a Segunda Guerra Mundial. O ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, provocou a entrada dos Estados Unidos. E a invasão da Alemanha, como nós vimos, da União Soviética, também provocou a entrada da União Soviética. A guerra se prolonga até 1945, quando a Alemanha é completamente derrotada por esses aliados.
E aí começa um novo tempo para a Alemanha. O totalitarismo acaba ali, mas não totalmente. Ele ainda vai persistir em outras formas. Vamos aproveitar e fazer uma parada obrigatória. Divirtam-se. Nossa parada de hoje é Berlim, a capital da Alemanha. Nesta cidade ficava um dos muros mais famosos do mundo, o Muro de Berlim. Este muro, o maior símbolo da Guerra Fria, começou a ser construído em 1961 e separava a cidade de Berlim Ocidental da Alemanha Oriental, um país comunista surgido após o final da Segunda Guerra Mundial. O muro foi quase totalmente destruído nas semanas que se seguiram a 9 de novembro de 1989, data em que o governo da Alemanha Oriental anunciou que todos os residentes do país poderiam visitar Berlim Ocidental. O próprio país deixaria de existir no ano seguinte, quando as duas Alemanhas foram reunificadas. Outros locais interessantes de Berlim são o Portão de Brandemburgo, erigido no século XVIII, o Palácio do Reichstag, sede do parlamento alemão, incendiado em 1933 e danificado durante a Segunda Guerra Mundial, o Zoológico de Berlim, o mais visitado da Europa, e a Potsdamer Platz, um símbolo da Nova Berlim. Como vocês puderam observar, a Alemanha passou por muitos percalços. Hoje a cidade de Berlim é bela e democrática, mas nem sempre foi assim. Inclusive depois, quando instaurou o regime comunista num pedaço da Alemanha. Ali também sobreviveu uma espécie de totalitarismo. A ditadura. A ditadura, diferente do totalitarismo, ela não quer impor uma forma de pensamento simplesmente. Ela tem algumas diferenças. Vamos estudá-las. Normalmente as ditaduras, elas implantam um governo, mas é um governo impopular, então já é um pouco diferente do totalitarismo. Ela também tenta exterminar a oposição, mas não calar completamente, ela não tem uma política de extermínio. Normalmente elas vêm através de golpes de Estado, e por isso que não são populares. No mundo, ocorreram muitas ditaduras, na Espanha, em Portugal, inclusive no Brasil. A primeira delas, entre várias que nós tivemos, ocorreu no período de Getúlio Vargas. Em 1930, com a Revolução, ele assume o poder. Mas em 1937, a oposição está crescendo e para, vamos dizer, reduzir essa oposição ou eliminar essa oposição, ele dá um golpe de Estado, instituindo o chamado Estado Novo, que vai durar até 1945. Outro período ditatorial foi em 1964. Os militares descontentes com o governo de João Goulart, conhecido por Jango, eles planejam um golpe, porque eles acham que o Jango vai permitir que os comunistas avancem no país. Assim, em 31 de março de 1964, na realidade foi dia 1º de abril, mas eles não gostariam de falar isso, né? No dia 31 de março, eles dão um golpe e derrubam o governo. Passam a perseguir opositores, afastar da vida política, caçar deputados, senadores, tudo para eliminar essa oposição. Alguns membros, alguns esquerdistas, veem que a única possibilidade de resistir à ditadura é partir para a luta armada. Então o que eles fazem? Eles organizam a luta de guerrilhas no país. Durante vários anos entram em confronto com as forças militares, mas são derrotados, são violentamente derrotados, e os militares perseguem muito esses opositores, eliminando alguns, expulsando outros e assim por diante. A ditadura vai chegar ao fim em 1985. O país não aguentava mais, o país queria reformas, o país queria democracia, as pessoas pedem isso nas ruas. Então os governos militares vão aos poucos implantando políticas mais democráticas. Mas, enfim, em 1985 é eleito um presidente civil e o ciclo dos militares acaba. Hoje vivemos um período democrático e eu creio que todos gostariam que isso perdurasse. Então vamos cuidar muito bem da nossa democracia. Vamos completar os estudos de hoje? Vejam esses filmes. O primeiro, A Lista de Schindler, que mostra um pouco a situação dos judeus entre os nazistas, os campos de concentração, etc, etc. É um filme um pouco triste, mas mostra a realidade e ela deve ser conhecida.
O outro filme, Adeus Lenin, é um filme fantástico que mostra justamente a passagem, como eu já disse, de um país do comunismo para o capitalismo, com cenas muito interessantes e engraçadas. Veja os dois, aproveitem, comprem pipoca e até a próxima!